Olá, pessoal! Hoje, então, temos uma aula imprescindível para os nossos estudos relacionados à produção de texto. Vamos lá? Falhas no raciocínio, tautologia, falácia, causa e efeito. Nesta aula, vamos reconhecer a diferença de um raciocínio circular na argumentação, que é a chamada tautologia. Então, temos que reconhecer esse defeito para não cometermos nos nossos textos, não o cometermos, né? Depois, vamos identificar as defesas de ideias baseadas em afirmações falsas. Outro item em que devemos tomar muito cuidado. E também vamos explorar os erros nas relações de causa e efeito em argumentos. E agora, para começar, mais um estudo sobre a estrutura dos raciocínios e, por consequência, dos argumentos. Agora, interessa-nos estudar as abordagens inverídicas, inválidas e inadequadas. Contextualizamos nessa abordagem, por meio da história da filosofia, tanto a competência 3 de correção do Enem, mas não só, se relaciona também com os outros vestibulares que vocês vão prestar no futuro, mas a competência 3 diz, relacionar, selecionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. E também vamos abranger a competência 4, que solicita demonstrar conhecimento dos mecanismos necessários para a construção da argumentação. Além disso, vamos estudar através de exemplos de ideias equivocadas e também algumas que fazem parte da história, principalmente da filosofia, porque essas falhas no raciocínio foram elaboradas por filósofos. Voltemos, pessoal, por um momento à Grécia Antiga. Sócrates, considerado o pai da filosofia, foi morto por envenenamento, condenado por um júri ateniense, supostamente por negar os deuses e corromper a mente dos jovens gregos com suas ideias. Acusado publicamente, teve de ingerir um líquido feito à base de cicuta, uma planta venenosa bastante comum na Grécia Antiga, e esperar lentamente sua própria expiração. Antes do julgamento, sua mulher, Xantippe, suplica-lhe que busque um orador público, algum filósofo de alta retórica, que o defenda perante o tribunal. Seu filho mais velho lhe traz Lísias, um importante sofista do período. Lísias explica a Sócrates e a seus parentes a sua estratégia. Um elogio ao júri, um elogio aos juízes, um autoelogio, um pedido de revisão da punição com base nos feitos heróicos que o próprio Sócrates tinha realizado enquanto soldado e juiz ateniense no passado. E, por fim, outro pedido de mudança de pena baseada na idade do réu e na repercussão que o fato causaria. Tudo isso nos é narrado dramaticamente na Apologia, importante obra de Aristóteles, vulgo Platão, discípulo de Sócrates.
Platão afirma-nos que seu mestre rejeita a defesa de Lísias e opera como seu próprio advogado durante o tribunal. Para Platão, Sócrates via no discurso lógico e argumentativo algo sagrado. Nossa essência estaria disposta em nossas opiniões. Portanto, não caberiam subterfúgios para enganar por arte retórica nossos interlocutores. Sócrates nunca poderia atrair suas próprias ideias expondo opiniões equivocadas. Assim, Platão constrói um relato histórico com caráter próximo ao de uma narração, na qual o herói expõe tudo o que pensa, irrita ainda mais a audiência e, por fim, acaba condenado à morte. Sua morte é lenta e impactante aos discípulos, que a acompanharam de perto, unidos ao mestre, como ilustra a imagem que vocês veem aí, feita por Jacques-Louis David, né? Porque acho que é francês, né, gente? Que retrata então a morte de Sócrates. Essa imagem foi feita com óleo sobre tela em 1787 e está exposta no Museu de Arte de Nova York. Pessoal, assim como Sócrates, você deve defender suas ideias sem subterfúgios e jamais cair no erro argumentativo, mesmo que a pessoa possa convencer seus interlocutores. Por isso, agora, nós vamos estudar algo que Sócrates e seus discípulos e descendentes intelectuais estudaram com frequência, como um raciocínio lógico e, por conseguinte, um argumento pode estar equivocado. Mas antes, vamos ver o diálogo entre Sócrates e Lísias através do filme Sócrates, do italiano Roberto Rossellini. E prima di tutto l'esordio, la rituale invocazione, poi l'elogio dei tuoi giudici, di nobile nascita, della razza di Atena, conservatori d'una saggezza tutta divina, eredi degli eroi della Grecia omerica, d'una tale maestà che solo a vederli le potenze malefiche indietreggiano e i nemici di Atene sono sconfitti. Che ne pensi? In secondo luogo, la narrazione. Potrei dire, per esempio, gli accusatori di Socrate, gente di buone intenzioni, ma di debole giudizio, animi eccitati, senza spirito critico, davanti a questa divina assemblea propongono il caso di un uomo che in alcuna maniera merita che voi ve ne occupiate. Di chi si tratta? Di Socrate, ben conosciuto da anni per essere un originale pieno di dolcezza. Di cosa si tratta? Di dottrine che si pretendono nuove e atte a turbare la gioventù. Questo ti va? La mia argomentazione sarà semplice e si limiterà a essere l'illustrazione del mio esordio. Se esistessero delle nuove dottrine capaci di corrompere la gioventù, voi, i depositari della saggezza ateniese, potreste ignorarne l'esistenza? No. Molto prima dei nostri accusatori avreste conosciuto queste dottrine e rifiutate con forza. E quanto all'affermazione che Socrate può corrompere la gioventù, sapete che cosa vuol dire? Che si tratta tutt'al più di qualche giovanotto troppo debole per praticare i nostri giochi e che si consola della sua debolezza interessandosi alle originalità di un vegliardo. Continuo. Adesso, per la digressione d'uso, svilupperò l'essenziale della mia orazione. Che meraviglioso paradosso. Vedere in Socrate solo un vegliardo del quale si può ridere e dimenticare il suo passato. Quel passato del quale siete la memoria vivente. Ve lo ricordate? Socrate è stato un soldato pieno di coraggio, pronto a dare la sua vita per difendere i nostri dei. È stato un atleta indurito a tutti i rigori dell'inverno. È stato
un giudice rispettoso fino alla mania delle leggi da voi stessi emanate. E chi può rimproverare a delle anime semplici la loro dedizione? Poi, nella mia perorazione, domanderò la tua grazia. No, no, Ateniesi. Accusare Socrate è un'offesa che si fa a voi. Da quando lo conoscete avete sempre avuto molta indulgenza per le sue bizzarrie. Rispettate la vecchiaia d'uno dei vostri compagni di cammino. Non appannate gli ultimi anni di un uomo che la morte, ahimè, verrà in ogni modo a rapirci. Assolvetelo. Con questo discorso, che tipo di pene credi di fare ai giudici? Ma è a te che voglio far del bene, Socrate, non ai tuoi giudici. Saresti dunque pronto a far loro del male per farmi del bene? Certamente. E come puoi fare del bene a me se fai loro del male? Pensi senza dubbio che il più gran bene è la vita. Sì. La vita nella menzogna o la vita nella verità? La vita nella verità. Ma se rispondi alle menzogne dei miei accusatori con altre menzogne, se li persuadi compiacendoli, la vita che mi verrebbe dalla tua eloquenza non sarebbe appannata da questa furberia? No, Lisia. La vita non merita di essere conservata che nella gioia. E la sola gioia per l'uomo è la ricerca della verità senza deviazioni. La vita vale se si spera di trovare un giorno la verità. E la verità, come le stelle, è molto difficile da raggiungere. Dalla pianura, come dall'alto delle montagne, si guardano le stelle, senza avere la sensazione di essercisi avvicinati. È lo stesso per la verità. Non è necessario avvicinarsi per vederla. Vuoi dunque farti condannare? Se la democrazia vuole la mia morte, deve avere le sue ragioni. Tu sei matto. Non dobbiamo temere Meleto, che è un poveretto. Pensa piuttosto ad Anito, che è un demagogo, e a Licone, che è un retore. Non devi dimenticare che gli ateniesi sono innanzitutto sensibili all'eloquenza. Dirò loro la verità, alla mia maniera, e vedremo se mi capiranno. Alla mia età non so che farmene delle belle parole. Come credi? Ti auguro di avere ragione. Lísia! Muito bem, pessoal. Mais adiante, faremos alguns exercícios a respeito desse pensamento. Agora, vamos para a nossa teoria. Então, uma falácia é um raciocínio equivocado. Veja como o professor escreveu raciocínio ali. As falácias são raciocínios falhos, inválidos ou inverídicos, usados com intenção argumentativa. Se ocorrem no nível da forma de validade, elas são chamadas de falácias formais. Já se ocorrem no nível de conteúdo, que seria a verdade, elas são chamadas falácias materiais. E também temos os sofismas, que são falácias propositais. Sofismas são falácias que possuem clara intenção de ludibriar ou enganar o interlocutor. Muitas vezes elas estão postas ali de forma a enganar quem lê. Existem centenas de falácias listadas nos dicionários de lógica, nos manuais de filosofia, nos livros de redação. Aqui, no entanto, nos interessa entender raciocínios falaciosos e não decorar essas fórmulas. Portanto, vamos nos ater às maneiras mais comuns pelas quais esse tipo de erro aparece nas redações. Então, nós falaremos a seguir sobre essas falácias e esses sofismas através da tautologia, dos falsos nexos de causalidade, da incoerência e do radicalismo. Vamos lá. Primeiro item, então, é a
tautologia. Vamos entender essa palavra. Tautologia tem origens no idioma grego. Tautó quer dizer o mesmo, mais logos, que quer dizer assuntos, ou seja, a tautologia ocorre quando a mesma coisa é falada com utilização de diferentes termos. O assunto está presente em diversos campos de estudo, na filosofia e até mesmo na lógica. Porém, as dúvidas mais frequentes sobre o tema são relacionadas à linguagem. A tautologia, também conhecida como pleonasmo ou redundância, é um vício frequente, um vício de linguagem pessoal. Os exemplos mais utilizados para exemplificar sua ocorrência são aqueles clássicos: subiu para cima, desceu para baixo. Nesse caso, a omissão das palavras para baixo e para cima não altera o significado, pois o termo redundante é desnecessário, não é mesmo? Em situações em que a lei é evidentemente imoral, os homens devem segui-la? Vejam esse exemplo e pensem no que está escrito. Em situações em que a lei é evidentemente imoral, os homens devem segui-la? Esse tema é complicadíssimo e retoma uma acalorada discussão que surgiu em vários momentos da história e que ganhou força após a Segunda Guerra Mundial, graças ao julgamento dos nazistas sobreviventes. Muitos deles argumentaram que estavam seguindo a Constituição alemã do período das suas leis subordinadas. Isso os eximiria da culpa? Então, por eles seguirem as leis, eles não têm culpa? Agora, pense que você se deparou com o tema e tem de escolher se é legítimo que os homens cumpram sempre a lei, independentemente do que ela enuncie, do que ela tenha de escrito, ou se é legítimo que os homens apenas cumpram a lei quando ela for evidentemente correta. Vários argumentos brilham na sua mente para ambos os lados, não é mesmo? Então, pense que você defendeu que os homens devem sempre cumprir a lei e organizou 3 tópicos frasais que poderiam se tornar argumentos. Vamos vê-los. Os homens devem sempre cumprir a lei, porque ninguém pode prever por si só quando ela é justa ou injusta. Tópico frasal 2. Os homens devem cumprir a lei porque, justa ou injusta, ela é que garante a ordem e impede o caos. 3. Os homens devem cumprir a lei porque ela é obrigatória e se impõe a todos. Pensem nessas frases aí, o que elas significariam para você. Note que todos os tópicos frasais são resumos de argumentos, como nós já conversamos em aulas anteriores. Se explorados, podem gerar um parágrafo inteiro e serem adequadamente inseridos por um texto argumentativo. Você percebe a pressuposição argumentativa por meio do conectivo explicativo porque que está destacado nas frases que vocês estão observando aí, e é responsável por fundamentar a opinião que será defendida, que é: os homens devem cumprir a lei.
Porém, um desses tópicos frasais parece ser argumentativamente vazio e cremos que você já percebeu qual é. Note que em 1 e em 2, a informação que vem após a conjunção traz algo novo e nos leva ao fundamento da opinião original. Agora, note que em 3, essa informação é vazia. A lei, por definição, é obrigatória e se impõe a todos. Sendo assim, não é justificativa para os homens cumprirem a lei pela própria definição de lei. Temos aqui qualquer perspectiva de argumentação. Note algo interessante e anote aí no seu caderno. Tautologia não é falsa, pois o tópico 3 não traz nenhuma inverdade, mas ela é tão pouco capaz de gerar argumentação, conformando o parágrafo ao que chamamos de tom expositivo. Aquilo que é expositivo não é argumentativo. Desenvolvemos por definição o termo lei, mas não argumentamos. Sobrou-nos apenas o formato, a casca da argumentação. Então, essa 3 ela se torna expositiva e não argumentativa, como é a nossa intenção. Entenderam? Vamos ver mais alguns exemplos. A lei deve ser seguida porque é obrigatória para todos. Olha outra afirmação. A família é a instituição primordial porque é nela que os indivíduos se formam. A prova é um instrumento válido de testar o aluno, porque o submete a uma avaliação. Vejam como a tautologia está presente nesses campos de sentido. Percebe-se a incidência do fenômeno quando o argumento se explica por ele próprio, de forma redundante. Se é uma lei, pessoal, ela é obrigatória. Se a família forma indivíduos, é na família que eles se formam. E se uma prova é um instrumento para testar o aluno, logo ela já é uma avaliação. Então, por mais que estas frases estejam escritas bem, o significado delas, a semântica delas, deixa a desejar. Por quê? Porque elas são redundantes demais. Entenderam? Pense junto com Sócrates agora. Um ponto importante a se considerar sobre as tautologias é que elas não são falácias. A falácia consiste em um erro lógico e uma tautologia é sempre verdadeira, embora completamente esvaziada de conteúdo. Mas isso faz da tautologia algo inútil? Não necessariamente. A matemática, por exemplo, usa muitas tautologias que facilitam o nosso raciocínio. Você se lembra do instrumento da prova real? Ou tem o costume de multiplicar toda uma equação por -1 para chegar ao resultado de uma variável? Pois é, essas são tautologias famosas. Vamos agora para os problemas. Mais um probleminha, que é o problema da causalidade. A causalidade é o agente que liga dois processos, sendo um a causa e outro o efeito.
em que o primeiro é entendido como sendo, ao menos em parte, responsável pela existência do segundo, de tal modo que o segundo é dependente do primeiro. Disse em parte porque um efeito pode ter mais de uma causa em seu passado. Esta é ainda uma relação contínua e replicável, já que um efeito pode vir a causa de outros efeitos, como veremos nos exemplos. Do mesmo modo que a causa de um efeito pode ela mesma ser efeito de um processo causal anterior. Grande parte dos argumentos que construímos será realizada por meio de nexos de causalidade, ou seja, argumentos de causa e consequência. Uma determinada premissa e uma determinada conclusão vão se estabelecer à medida que uma for necessária sob uma perspectiva temporal, para que a outra ocorra. Pense nisso. Estabelecemos nexos de causalidade do modo explícito e do modo implícito. Quando explicitadas as ligações, é comum usarmos conjunções ou locuções conjuntivas à construção argumentativa. Nesse sentido, as conexões apresentarão constantemente os conectores causais, os explicativos, os condicionais ou os conclusivos. E aqui tornamos a falar de coesão textual, como a professora sempre enche a paciência de vocês. Vamos a alguns exemplos? Olha lá. Cigarro é fatal, pois, fala o conectivo, apresenta diversas substâncias tóxicas. Homens morrem diariamente por causa do vício do tabaco. Depois, a humanidade continuará sofrendo caso não eliminemos o vício de fumar. Os índices de tabagismo permanecem altos, logo continuaremos a ver vítimas desse mal. Infelizmente, né, pessoal? Perceberam os conectivos aí? Ó, são os conectivos de causa e consequência, que devem ser explorados por vocês em todas as situações, em todas as redações. Recapitulando então, para um bom texto dissertativo argumentativo, as principais ferramentas para elaborar esse texto são: primeira, dominar a escrita formal da língua portuguesa. Depois, o uso de palavras que nomeiam ideias e conceitos. Que mais? A ausência de temporalidade, porque nós não estamos contando historinhas, então não há marcação de tempo em textos argumentativos. Também temos o encadeamento de ideias e a presença de marcadores argumentativos, que dizem respeito à coesão textual e também à linguagem dissertativa, que é o verbo na sua forma impessoal. Por isso que há a ausência de temporalidade. A construção de um bom texto dissertativo argumentativo segue a seguinte ordem de importância: o domínio da gramática, o conhecimento sobre o tema, e aí ele depende exclusivamente do seu interesse em estar antenado
com todas as novidades e as notícias que acontecem no seu planeta, a compreensão de ideias sobre o tema, a exposição dessas ideias, a capacidade de síntese, porque estamos falando aqui de textos de 30 linhas, o seu posicionamento pessoal, ou seja, a sua opinião deve estar intrínseca, né, ao seu texto, e você deve levar em consideração que não pode usar a primeira pessoa. Então, olha lá o domínio da gramática e da linguagem dissertativa batendo na sua porta novamente. E o desenvolvimento da argumentação. Tendo isso em mente, vamos aos problemas novamente. Temos aí o problema da temporalidade. O que significa isso? O fato de um fenômeno suceder outro, não indica que há entre eles causalidade. Então, uma questão de causa. Veja o exemplo. O meu time venceu porque eu usei a camisa da sorte durante a partida. Note que nada prova que a causa usei minha camisa da sorte durante a partida, a professora escreveu errado ali, implique na consequência, que é o meu time venceu. Veja que a moça também está com a camisa do meu time e ultimamente perdemos bastante, mesmo usando a camisa da sorte, né, pessoal? Então, nesses casos, nos quais a intuição aponta claramente um nexo de causalidade, mas não temos como prová-lo sistematicamente, devemos fazer uso de marcadores textuais abdutivos, como é bastante provável ou possivelmente. Então, poderia estar escrito assim: é bastante provável que o meu time tenha vencido porque eu usei a camisa da sorte durante a partida. A abdução, como estudamos em lógica, explicita as relações hipotéticas, sejam possíveis ou improváveis, e o uso de conectivos indicadores desse tipo de raciocínio modaliza seu argumento, protegendo-o. Naturalmente, em muitos casos, a temporalidade indicará causalidade tão gritante que não precisaremos desses marcadores. Porém, devemos estar muito atentos. Vamos passar para o próximo problema, que é o problema da causa insignificante. Há uma relação causal entre dois fenômenos, mas a causa é tão insignificante perto do conjunto geral de causas que não faz sentido mencioná-las. Vejamos o exemplo. Lancei uma campanha para meus familiares pararem de fumar, de forma a melhorar a qualidade do ar da minha cidade. Repare que meus familiares pararem de fumar serviria de causa significante à melhoria deles, à saúde dos familiares. Mas não há um evento tão mais abrangente como a qualidade do ar da cidade. Perceba a incoerência, né? Apesar da pessoa ter boas intenções, seja ao fazer uma campanha para os familiares pararem de fumar, que melhorar o ar, da qualidade do ar da própria cidade, são coisas boas. Porém, não faz sentido juntar em um único período essas duas ideias. Faz sentido, pessoal? Vamos adiante, então.
o problema da inversão de nexo causal. Há uma inversão entre causa e consequência. Neste caso aqui, vamos ver o exemplo. Não vou mais ao médico porque sempre que o faço encontram uma doença nova. Veja que a brincadeira popular consiste nada mais que em uma inversão causal. Estar doente deveria ser causa de buscar auxílio médico e na brincadeira é tratado como consequência. Não vou ao médico porque se eu for ao médico, vão encontrar uma nova doença. Em suma, podemos errar o processo causal por não haver relação de causalidade real, pela relação causal ser insuficiente para explicar a consequência, ou por trocarmos causas e efeitos de posição. Vocês notaram? Vamos adiante, então. Agora vamos falar da incoerência. Ela ocorre quando as premissas e a conclusão geram entre elas conflitos graves ou contradições durante a construção do argumento. Precisamos de um Estado forte e autoritário se quisermos preservar nossa liberdade civil frente à ameaça estrangeira, diz o exemplo. Precisamos de um Estado forte e autoritário se quisermos preservar nossa liberdade civil frente à ameaça estrangeira. Veja que o redator do exemplo defende a formação de um Estado nacional que retira a liberdade dos cidadãos frente à ameaça de um Estado estrangeiro retirar a mesma liberdade. Então, nesse caso, retira-se a liberdade para que a liberdade seja protegida, ou seja, é uma contradição. Sendo assim, a ideia de coerência dialoga diretamente com a de contradição, a mais grave de todas as falácias lógicas. Estar em contradição significa defender duas ideias opostas, que não apenas entram em conflito, mas se anulam quando em contato. Significa, por exemplo, ser a favor da pena de morte e contra a pena de morte. Ou crer que a lei deva conceder privilégios a uma determinada classe, mas, ao mesmo tempo, considerar que toda norma jurídica deve valer universalmente para todos. Percebam que as duas ideias juntas não fazem sentido? Você pode questionar que alguém, em pleno uso das suas capacidades mentais, estaria em contradição consigo mesmo. Mas entrar em contradição é mais comum do que pensamos, principalmente quando a oposição de ideias ocorre de maneira indireta e nos força a situações que enfraquecem o nosso posicionamento. Vamos ver agora outro exemplo histórico. Você se lembra de um pensador inglês chamado Thomas Hobbes? Ele viveu no século XVII e ficou bastante famoso graças a algumas das obras sobre filosofia política e sobre matemática. Entre elas, a que você vê com frequência no ensino médio é o Leviatã. Nesse livro, Hobbes supera o pensamento medieval ao propor uma abordagem laica e racional para a organização social civil dos seres humanos. Ele explica que os homens que organizam-se em sociedade, com lei, o governo e sistema econômico próprios. Por quê?
Quando desorganizados, em natureza, a morte e a insegurança são constantes. É de Hobbes a famosa metáfora: o homem é o lobo do homem. O autor, então, considera que, em natureza, os homens temem a morte e se organizam em sociedades que os protejam. Porém, para que essa proteção seja efetiva e para que não haja riscos de se derrubar essa sociedade civil, é necessário um governo com poderes absolutos. Esse cria um contrato social mais forte. Não custa lembrar que Hobbes viveu no período da Guerra Civil Inglesa, e um governo forte era tudo que sempre desejou para estancar o caos armado. Sendo assim, Thomas Hobbes foi considerado o primeiro defensor racional, sem usar justificativas divinas, da monarquia absolutista que conhecemos. Ela deveria ser uma força dominante, um verdadeiro Leviatã, e evitaria a anarquia da natureza humana. E um governo absolutista deve fazer o que for necessário para manter o poder. Você, muito provavelmente, já encontrou a raiz do problema. Nosso estimado autor inglês defendeu que o homem se organize em sociedade para se proteger da morte. Mas então ele propôs no decorrer de sua obra que essa organização deve se basear em um Estado com poderes absolutos, inclusive de matar, e com isso justificou a existência de pena de morte sob a tutela dos governos monárquicos. Note que a intenção de Hobbes não era entrar em contradição, mas se o autor afirma que o homem é perigoso, ele deve ser contido por um poder absoluto que não possa ser relativizado. Por outro lado, se esse poder é absoluto, ele pode matar o próprio homem, negando o pressuposto original que motivou a sua criação. Assim como Hobbes, pessoal, as próprias circunstâncias de nossas ideias nos impedem diversas vezes contra as nossas próprias ideias, e então tornamo-nos incoerentes. Estamos em contradição. Hobbes foi publicamente atacado por outros intelectuais do período, graças a essa e outras incoerências de suas ideias. E você também será penalizado sempre que trair, mesmo sem perceber, seus pressupostos básicos. Ok? Então, máxima atenção. E chegando ao finalzinho da nossa aula, vamos falar sobre mais um defeito, que é o radicalismo. Pessoal, radicalismo é a ideia precisa ser válida, mas acaba enfraquecida por uma radicalização do seu conteúdo, de forma que agrida o interlocutor ou torne-se incriticável e infalseável. Vamos ao exemplo. Toda forma de arte é válida porque, se criarmos regras para a arte, perde-se completamente a inspiração individual e o valor intrínseco das obras. Olha lá o Salvador Dalí assustadíssimo com essa afirmação. Note que não há nada de errado em se defender que toda forma artística tem sua validade. Essa é uma ideia tanto defensável quanto questionável. O problema é que o autor, em seguida, cria uma espécie de terrorismo intelectual se criarmos regras para a arte. Ali ele diz o seguinte: se criarmos regras para a arte, as obras perdem seu valor intrínseco de individualidade. Então, apesar de ser uma afirmação que poderia constar como verdadeira,
ela perde o seu efeito de persuasão porque foi escrita de forma muito radical. Notaram? Galera, então a dica principal é que vocês treinem bastante para não cometerem esses tipos de erros que estudamos hoje. Prestem bastante atenção e leiam sempre em voz alta tudo que vocês escrevem. Até a próxima aula!